Dia super animado aqui no Brasil, vou levar vocês para conhecer uma das maiores favelas do Brasil e também da América Latina. A Rocinha é um lugar de gente acolhedora, e a gente vai conhecer um lugar que tem muitos problemas sociais também, muitos desafios, mas um lugar onde vocês vão ser muito bem recebidos. Vamos lá então. Tudo que você quiser tu consegue na Rocinha. E um dia a gente atende na base de umas 8, 12, 15 pessoas. Quanto você toma? Quantas copinhas você bebe? Eu tomo uns 15. No, 15, dice que se toma. 15. Sejam bem-vindos à Rocinha. Bueno, seguimos recorriendo, estamos en este caso pasando por uno de los pasillos de la favela que tiene muchísimos recovecos de este estilo, donde la gente básicamente pasa por el pasillo para ir a su casa. No hay calles, sino que hay pasillos. Así es la favela Rocinha. Gente, llegamos a la entrada de la Rocinha. Dime, ¿cómo se llama esta rua? Essa rua se chama Via Ápia. Essa rua, como você pode ver, hoje está fechada por conta do carnaval. Podemos dizer que é a rua principal da Rocinha. Inclusive aqui, além de passar muitos turistas, também moradores também, passa a viatura da polícia, é um lugar que a gente se sente seguro e à vontade para gravar. E posteriormente eu vou mostrar para vocês outros lugares também, que já é um lugar que não pode gravar, né? Podemos dizer assim, por conta da nossa segurança também. Quanta gente mora aqui na favela? De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia, aproximadamente 60 mil pessoas. Mas nós cremos que moram aproximadamente umas 200 mil pessoas aqui, que é muita gente. 200 mil? 200 mil. Mas a estatística do governo diz que é aproximadamente 60 mil. Só que se você ver a favela ao todo, você vai ter uma noção que é muito mais do que 60 mil. E aqui tem polícia, não tem polícia? Sim, aqui tem polícia. Inclusive nessa rua mesmo passa a viatura da polícia. Passa também outra rua aqui principal que chama-se Estrada da Gávea. Mas tem alguns locais aqui que já é locais de difícil acesso que a polícia não entra. Perfeito, então vamos lá, vamos aí adentro, onde a polícia não vai, nós vamos. Vamos lá, vamos entrar e vou mostrar para vocês. Perfeito. Se vocês estão pela principal, pode filmar. Se vocês quiserem só ver gente armada, já não pode filmar. Pode filmar. Ya te dijo que hay lugares donde se puede filmar y lugares donde no se puede filmar. Tá bom, quando você fala com ele, quando não pode filmar e ele apaga a câmera, ok? É um visual que as pessoas costumam vir para apreciar essa paisagem linda da Zona Sul. Você pode ver ali que tem o Cristo Redentor. Ah, tem o Cristo. Mira, se ve el Cristo, está diciendo ahí el muchacho. Recién Diego nos contaba que acá es un lugar donde muchos vienen para ir a fumar porro, a mirar la ciudad, ¿no? Lagoa Rodrigues de Freitas, dá para ver também um pedaço lá do Pão de Açúcar, ao fundo. Jockey Club. Lá no final, Copacabana. Hermoso, visual maravilhoso, muito maravilhoso. Muito lindo. Por isso você acha que a Argentina é o campeão do mundo? A Argentina, pô, merece, né? Merece nenhum. Merece levar a Copa nas costas. Esse mereceu ou não? Mereceu. Os argentinos não mereceu, mas Messi sim. Não, a Argentina também, pô, mas só que a gente é rivalidade. Messi é o melhor do mundo. No, todo, dice, él está falando, todo el mundo 30, mas só o Brasil é penta. Não. Também é ganhador, né, pô? Penta Brasil. O argentino, o melhor do mundo ou não? Brasil é o melhor. Messi é melhor que Neymar, que Pelé. Isso, não, que Pelé não tem como. O Pelé foi o ídolo. Esse é bom, mas o Pelé foi o ídolo, foi o melhor do mundo. Mas Messi agora é o melhor do mundo. Não. Esse é agora o melhor do mundo. É verdade que quando os argentinos são os campeões do mundo, aqui na favela as pessoas pintaram a bandeira argentina ou não é verdade? Não, depende de lugar. A ilha do governador, ela pintou tudo de Argentina. Parede, muro, chão, bandeira. A rivalidade é só no futebol mesmo. Para que equipe você torce? Qual time que eu torço? Flamengo. Qual time que tu torce? Boca. Boca Juniors? ¿Para Fluminense? Bueno, un quilombo se armó acá. Dejamos la entrevista acá. Placer, amigo. Chao. Nos vamos.
Bueno, estamos con Leao, ella es una trabajadora sexual, estamos en el medio de la favela, nos va a contar un pouco como é a situação. Leao, prazer conhecer você. Quanto tempo faz que você mora aqui na favela? 33 anos. 33 anos, muito tempo. Você nasceu aqui, é carioca? Nascido e criado, carioca, sim. E como você descreveria seu trabalho? Eu trabalho à noite, eu trabalho comigo, eu trabalho com as meninas, entendeu? A gente fica na rua, nós arrumamos nosso dinheiro, na verdade, nós somos garotas de programa, entendeu? E onde você vai? Digamos, você tem um hotel, você vai na rua, onde faz o seu serviço? Não, nós temos o nosso quarto. Nós temos um quarto que nós levamos nossos conhecidos, entendeu? Nós ficamos com eles, nós marcamos o tempo, acabou o tempo, nós saímos, mas nós temos o nosso próprio lugar mesmo. Qual é o valores de seu trabalho? 150, no mínimo 100, 150, 200, depende do tempo. Quanto tempo já que você faz isto? Há 12 anos, 2 anos, muito tempo. muito tempo. E coisa você fazia previamente? Qual é o meu trabalho sem ser esse? Sim. Sou design de sobrancelha e manicure e pedicure. Trabalho fazendo sobrancelha e fazendo unha também. Qual é a coisa que você vê em seu trabalho em geral? A gente que vem, como é o perfil do seu cliente? E eles são trabalhadores, são limpos, tranquilos, são gente boa. Não é também qualquer um que nós fica, entendeu? Mas eles são tudo tranquilos, são gente boa. Não tem nenhum cara, tipo, perigoso que nós possa desconfiar, porque todos tratam nós bem. A polícia tudo bom? Ou tem problema com a polícia? Não? Não, polícia, nós não quer saber de polícia, até então a gente não deve nada a eles. Nós vivemos a nossa vida dentro da comunidade e eu também nem vendo as meninas, entendeu? Ela também tem os conhecidos delas, devido a elas andar comigo, elas pedem pra ir lá no meu quarto e eu deixo ir, entendeu? Aí eles me dão um dinheiro por fora pra ficar lá com elas e pago o programa delas. O dinheiro delas é delas, e meu é meu, não quero nada delas, entendeu? E quantas pessoas você atende ou quantas pessoas tem em seu trabalho em um dia? E um dia a gente atende na base de umas 8, 12, 15 pessoas. Muita gente. Muita gente. E é bom a paga em geral quando o que você queda para você? Ou seja, o dinheiro que queda para você é bom? Eles dão sim, eles pagam direitinho. Não tem furada, não tem estresse, não tem nada. Eles pagam. Como está composta a sua família? Você tem filhos? Não tem? Tem namorado? Não tem? Não tenho um filho. Eu era casada, mas já me separei há 2 anos. Você... Uma pergunta mais. Muito bonitas como sobrancelhas, você fala? Muito bonitas seus sobrancelhas. Eu que faço. Como se chama este tipo de cabelo que você tem? Trança. Trança, normal. Não tem nenhum nome especial? Não, tem outros que tem o nome, tem outros que é grade, entendeu? É miojo. Aqui não, aqui é trança mesmo, normal. Como é a favela em geral? É tranquila, é complicada, é perigosa, não é perigosa? Como você descreveria a gente na Argentina como é morar aqui na favela? Favela aqui eu acho muito tranquilo, entendeu? Não tem perigo nenhum, entendeu? É tranquilo, os povos respeitam, ninguém é obrigado a nada. É tranquilo, desde o momento que os polícias não entram. Quando os polícias entram, eles estragam tudo. A gente mesmo mora dentro da comunidade, entendeu? Mas dentro da comunidade a gente já é acostumado com as coisas que a gente vê. E não tem perigo, como os outros falam, entendeu? Perigo nenhum. E o tráfico como é? Normal. Eles vivem a vida deles, nós vivemos a nossa, não mexe com a gente, nós também não mexemos com eles. Só a gente anda certo, né? Em todo lugar tem uma lei, né? Também se não tiver, né? Vira bagunça. Você consome, você... Sou usuário, sim, eu fumo maconha, eu fumo maconha desde os 13 anos de idade. Prazer conhecer você, muito obrigado por falar com nós. Boa tarde. Vocês também, boa tarde. Oi, tudo bem? Pode vir conhecer a maior favela da América Latina, Rocinha. Problema nenhum, perigo nenhum. Perfecto, muy obrigado. Recién pasamos por una de las famosas Boca de Fumo, que es el lugar básicamente donde se compra droga. Es un shopping de droga a cielo abierto. Vos pasás, están arriba de una mesa los distintos tipos de droga. Hay un muchacho que tiene un rifle o algunos tienen pistolas. Pasamos por un lugar donde había uno que tenía una pistola a un lado, una pistola al otro, un rifle de asalto. Realmente es impresionante el armamento que tienen. Y vos pasás y todo el mundo lo ve, está normalizado. Incluso hay carteles que te dicen el precio de cada droga. Es increíble, está muito normalizado aqui isso, não? Sim, aqui é muito normal, né? Aqui a gente grava com respeito, lugares que a gente não pode gravar, a gente não grava, né? Até mesmo também por conta também para manter a nossa integridade física, né? Como você pode ver, realmente tem muitos homens armados, né? A boca de fumo acontece em vários locais da comunidade e as pessoas que vêm visitar aqui, os turistas, geralmente evitam, né? Gravar nesses locais, até mesmo também para evitar também. É impossível gravar ali. Sim.
até mesmo para evitar também alguns problemas e também para que tudo possa fluir da melhor maneira possível aqui na comunidade, né? Bueno, y cuando pasamos recién, o sea, para que vean que le venden a cualquier persona acá, no sé, le compramos hasta tiene nombre, no sé bien qué es, bueno, esto no sé qué es un tipo de marihuana, digamos, pasamos y te venden ahí nomás, sin ningún problema, cualquier persona que pasa, no es que, please, no tem que conhecer você para você poder comprar, não. Não, O sea, todas nós fomos e... Todas as pessoas são muito bem-vindas, né, em qualquer lugar da comunidade. Você observa que você, como estrangeiro, foi muito bem recebido, né, contanto que haja sempre esse respeito, né, das leis da comunidade. Como a gente tinha até falado antes no início do vídeo lá embaixo, a favela ela tem regras, né, e a regra é desde não pode roubar na comunidade, na verdade não pode roubar em lugar nenhum, porém a gente sabe que aqui a lei acontece, podemos dizer assim, porque se você roubar, aqui você vai ter um problema muito sério. Tem lugares que não pode filmar, você não pode mexer com a mulher do próximo, né? Enfim, existem várias regras que devem ser respeitadas e a gente sempre tenta respeitar para que haja um bom convívio também entre a comunidade. Bueno, seguimos conociendo entonces la Rocinha por adentro. Bueno, Diego nos trajo a conocer ahora una pareja muy particular. Ellos tienen un hijo que es influencer. Restaurantes que você precisa conhecer na Rocinha. Como assim? Não venha para o show da Vale a pena vir na Rocinha? Y tienen acá también su local María, ¿y cómo es su nombre? Raimundo. Y Raimundo. Bueno, prazer conhecer vocês. Obrigado. Como é morar na comunidade? Muito bom, graças a Deus. Eu moro aqui há 30 anos, aqui é ótimo, graças a Deus. Eu prefiro aqui do que a Zona Sul. Eu amo a Rocinha. Eu já moro aqui há muitos anos, há 30 anos. Onde mora na Rocinha? O Juan nasceu Não aqui. troca a Rocinha por nada. Quantos anos já morando aqui? 30. Muito tempo, muito tempo. O Juan nasceu aqui. Ah, nasceu aqui? O Juan nasceu aqui. Impressionante. O Juan já tem 20 anos. E seu filho, como começou a fazer os vídeos que ele faz? Ele começou... Não, ele começou através dos amigos dele, que é influencer, que é o Jackson e o Tubarão. Aí incentivaram ele a fazer os vídeos, aí ele começou a fazer aí, foi direto. Deus está abençoando ele. Aí ele tá aí. Ele está na luta aí todo dia. Y recién, bueno, Diego nos presentó con ellos. Diego, ellos son muy conocidos ya acá, digamos, dentro de la comunidad, de la favela, dentro de la Rocinha, ¿no? Sim, o filho deles, o Juan, é uma pessoa muito conhecida aqui na comunidade e ele tem os vídeos diferenciados, porque ele mostra também o lado bom da comunidade, né? Mostra que aqui você é muito bem recebido, aqui o povo, apesar das dificuldades, é um povo muito feliz, né? E vocês são do Nordeste, não é isso? Aqui tem muitas pessoas que vêm do Nordeste pra cá, que migram pra cá. E esse casal é mais um casal que veio pra cá e tá aqui, né? Muitos anos já na Rocinha. Como é seu trabalho aqui vendendo as coisas? Agora não tá muito bom, tá fraco o movimento, mas dá pra vender alguma coisa, né? Eu não posso reclamar, importante é vender. Qual é o valor das fantasias? Bicicleta reais, essa daqui, infantil, essa aqui 20 reais, chapéu 20 reais, 20, tá barato. Pode chegar ao fim de mês? Sim, dá pra chegar assim, final do mês sim com o meu trabalho, não posso reclamar. O que eu vendo mais, o dia de semana é controle. Controle, calculadora, fone, carregador, é que eu vendo melhor, entendeu? Cada coisa de carnaval é só pra época mesmo, mas o ano todo é só com mercadoria assim. Trabalha todos os dias? Quantas horas trabalha? Eu trabalho, eu pego de 10 horas da manhã, eu vou até as 8 da noite. Segunda a domingo. Domingo eu pego às 10 da manhã, vou até as 2:30 da tarde, domingo. Aí eu paro. Mora perto, aqui na hora no valão. É 5 minutos a pé. Eu tô olhando que tem, não sei isso. É uma passarela da Rocinha. Ou seja, a gente pode caminhar e vai daqui para o centro esportivo. Sim, pode sim, vou mostrar pra vocês. Nossa, é muito turista vem na Rocinha, muito turista de todos os países tá aqui na Rocinha. É muito bom para a Rocinha que venha, não? É para você, para conhecer a Rocinha, para ver que a Rocinha não é um bicho de sete cabeças, não? É uma favela tranquila, não? O pessoal vem aqui, pega mototáxi, anda a Rocinha toda, volta a pé, não tem problema, é tranquilo. E digo mais, Tommy, eu acredito que é mais perigoso para quem tá fora da Rocinha do que quem tá aqui dentro da Rocinha, porque existe também as regras da comunidade, não é permitido roubo aqui, nem nada, né, senhor? Eu trabalhava antigamente na praia de Ipanema, mas eu não tô mais, eu parei de trabalhar. Tem uns amigos meus sempre chegam de viagem e ligam pra mim. Agora em dezembro, ligou um amigo meu italiano. Ele chegou à noite, ele, Raimundo, estou com um problema, o que aconteceu? Roubaram meu celular aqui, estava jantando com a minha esposa, fui fazer uma serva, o rapaz de bicicleta veio e roubou. O que você pode fazer? Eu não posso fazer nada, porque é Zona Sul, o que eu posso fazer? Roubaram ele, eu digo, é mais perigoso lá do que aqui na Rocinha, aqui não tem roubo. Aqui não pode roubar. Na verdade não pode em lugar nenhum, mas aqui tem a lei da favela, então se roubar, aí dá ruim pra quem roubar. Saúde para a Argentina, cuide de paz, boa saúde para toda a unidade argentina.
Valeu, obrigado. Prazer conhecer você. Muito obrigado. Obrigado, hein? Otro de los locales que visitamos en la favela fue la barbearía de Francesco, que es el cabeleireiro o peluquero. Acá tuvimos un problema con el audio, por eso te estoy contando ahora a grandes rasgos lo que charlamos. Él me contó que hace 30 años más o menos ya que vive en la favela, que antes vivía en el nordeste, en otra parte de Brasil, y que desde que llegó se sintió muy bien recibido. Ahí yo me reía porque él me dijo que los locales muchos están abiertos 24 horas. Yo le dije, ¿te quedas hasta las 3 de la mañana cortando el pelo? Jaja, no, yo no, pero bueno, hay muchos locales que sí. La favela tiene movimiento durante todo el día, me explicaba un poco eso. Y la verdad que fue muy económico el corte de cabello. Me salió unos $5 poder cortarme el pelo y además muy buena onda charlar con Francesco y conocer un poco más cómo es la gente de la Rocinha. Gentileza, só poderia fazer uma gentileza, que são turistas, só apresentar o prato aqui, ó. Pode ser? A full la cocina, estamos en uno de los restaurantes más conocidos que tiene la favela. Esto es un churrasco mixto, ahora nos va a contar un poco más de qué trae. Tiene una pinta tremendo esto. Antonio, esto es maravilloso, Antonio. Isso aqui nós chamamos nosso churrasco misto, seu arroz maluco, olha, acompanha 2 carré, 2 contrafilé, 2 peitos de frango e a calabresa. Acompanha farofa de ovo, molho à campanha, feijão, serve 4 pessoas, muito bom. É o comida top da casa, comida nordestina, comida boa. Esto es como especial, É especial da casa. ¿Cuánto es el valor? O valor tá R$252. ¿Cuánta gente da favela vem aqui a comer em geral? Ah, é sempre, é turista direto, vem direto, turista direto, sempre. Sempre, todo dia tem turista comendo, por quê? Muito obrigado. Bom, ¿Cómo você fala? Buen provecho. Cuando a gente vai comer, para que sea boa la comida. Buen provecho. bom apetite. Buen apetite. Bom apetite. Buen apetite. Allá vamos. Estamos en un barcito que tiene una vista panorámica de toda la favela. Es increíble la visual que hay. Se ve absolutamente todo. Cerca de 200.000 personas, nos contaba Diego. Fíjense la cantidad de gente, de casas que hay. De distintos colores, formas y tamaños. Van bastante elevadas, ¿no? Tienen muchos pisos, algunas de 5 o 6 pisos. Y estamos desde un barcito ahora. Acompáñenme, vamos hasta la parte de arriba. Es hermoso realmente el lugar. Joda total acá arriba. Es increíble, ¿no? Nunca te lo esperarías. Estamos en fin de semana de carnaval. Gente come, toman una caipirinha, una cervecita. Tenés una terraza con esta vista espectacular de toda la ciudad. Muchos vienen también acá que son turistas. Van a ver que en esta parte van a ver que hay gente que parece, te das cuenta que son turistas. Porque este es uno de los lugares que está de alguna forma como habilitado para que puedan venir a conocer la comunidad. Muy lindo. Tome, aqui a gente pode observar um pouco do contraste social que existe. Aqui embaixo fica uma escola americana, uma escola muito cara, né, para filhos de pessoas ricas. É um bairro também nobre, que é o bairro da Gávea, um bairro com excelentes mansões e residências. E já desse lado que a gente está, é a comunidade, né? Como você pode ver, são pessoas humildes, pessoas simples, mas sempre com um sorriso no rosto. Você observa que o pessoal da favela são pessoas muito felizes, tratam muito bem as pessoas que vêm visitar aqui, mas existe sim esse contraste social que é muito forte. De um lado, a pobreza, e do outro lado, mansões e colégios milionários, podemos dizer assim. Além disso, também o visual maravilhoso, você pode ver ali ao fundo a Lagoa Rodrigo de Freitas, ali é a praia de Ipanema, ao fundo dá para ver também Copacabana e vários outros pontos turísticos como o Jockey Club, aquela ponta daquele morro lá é o Corcovado e essa é a zona sul do Rio de Janeiro. Você observa também que é muito verde, né? Muita vegetação verde e o Rio de Janeiro é um lugar com muitas paisagens, desde praias, lagoas, até mesmo montanha. Esto que ven acá atrás nuestro, obviamente se van a dar cuenta que es la basura de la favela. ¿Cuánto lixo, no? Sim, bastante lixo. A gente observa que alguns dos problemas sociais que nós enfrentamos aqui na comunidade é a questão da coleta seletiva e também o saneamento básico. Ainda é muito precário ainda na comunidade. É um desafio aí para as autoridades para resolver esse problema, né? Você observa aqui a quantidade de lixo. Tem uma pessoa que vem e se lleva o lixo ou não? Sim, sim. Aqui passa os garis, como é conhecido aqui no Brasil. São as pessoas que recolhem o lixo. Geralmente eles vêm, né, com um serviço que é oferecido pela prefeitura. Geralmente fazem a coleta, mas como é muito lixo, então sempre você vai passar, vai sempre encontrar uma grande quantidade, porque é muito lixo, são muitas pessoas. Outra coisa que eu estou olhando é que diz alugo, apartamento 1 ou 2 quartos. Quarto companheiro, quanto pode ser que isso, o valor de isso, quanto é? Aqui é na faixa de R$800, entre 800, R$1.000. Você vai encontrar de 500 também, mais um quarto. Para ser 2 quartos assim, geralmente varia de 800 a R$1.000. E se você vai fora da comunidade, qual é o preço? Fora da comunidade, dependendo do lugar, por exemplo, se for na Zona Sul,
2 quartos você vai pagar na faixa de 3 mil reais, 4 mil, dependendo do lugar, né? Aqui é uma área bem nobre, São Conrado e Gávea ficam aqui ao lado, então geralmente é nessa faixa, 3, 4 mil reais. No mínimo mesmo, 2.500. Fora daqui. Aqui você consegue pagar entre 800 a 1.000 reais. Tudo que você quiser, tu consegue, não, mas ¿Qué es la cosa más bonita que você acha que tem a Rocinha? a coisa mais bonita que a Rocinha tem é a facilidade mesmo pra tu ganhar dinheiro. Só fica parado, só não tem nada e quem não quer fazer nada, entendeu? O melhor da Rocinha é isso. Eu tô bebendo e tô trabalhando. Hoy se está bebiendo. Tô bebendo uma cachaça mineira, veio de Minas Gerais, pura. ¿Puedes experimentar? ¿Es forte esto? Um pouco. Es tremendo esto, ¿eh? Es como un vodka. por É ejemplo. 47, é 4.7 o nível de álcool dela, mas ela é boa. Ela é pura. Ela é forte, muito forte. Quanto você experimenta de isto? Paga R$2 um copinho desse. Quanto você toma? Quantas copinhas você bebe? Eu tomo uns 15. 15. 15 dice que se toma. 15? Mas depois você vai Não, mas aí depois tem que dormir. à cama, ou não? Depois tem que dormir. Vou experimentar. Pode experimentar, tu vai ver, tu vai gostar. Mas ela é excelente. Se quiser dar um pouquinho pra ela, tá? Fuerte. Dice que ella es la camarógrafa también. ¿Querés experimentar un poquito? Experimenta. Experimenta. Cachaza es. A ver si le gusta también. Mineira, essa é cachaça pura mesmo. Você vê que ela não tem nem aldeído, tem nem aldeído. Si ven que la cámara se empieza a mover, ya saben por qué. ¿Cuál es la cosa que você não gosta da Rocinha ou que você gostaria cambiar ou mudar? Melhorasse no sentido de oportunidade, né? Oportunidade que eu te vou falar, se você correr atrás, que tem, mas a oportunidade não vem até muito. Como é a relação dos moradores com a polícia em geral? Não é por outro. Pô, quem mora aqui sabe, pô, a polícia não é que é inimigo, entendeu? Mas chama 24 horas. Você tem que se adaptar, ela vai embora, 4 horas. Não, eu estava procurando na internet e tinha como leis, coisas que você não pode fazer quando você está na Rocinha. Por exemplo, você não pode estar com a mulher do carnê, você vai ter problema. Sim, tá bom. Que outras coisas você acha que você não pode Gravar sem por dia? posição, aqui pode. Tem o número porque às vezes roubar no condenar as pessoas. Se alguma pessoa rompe uma dessas no cabelo, coisa com defeito. Aí é uma massagem desagradável. Não é pecado. Aqui tem. É uma massagem desagradável, entendeu? Deixa bom dia. Falamos outro dia quando eu volto. Acaba de pasar uno en la moto, se pasa mucho, las calles son muy chiquititas. También otro detalle, tenemos una cantidad de cables que es impresionante, ¿no? Nas favelas en Argentina temos também muito disto, muitos cables. Sim, muito. Porque geralmente hoje é tudo subterrâneo, mas ainda na Rocinha ainda prevalece essa característica. Você mora e você quer mandar um saludo para a Argentina? Saúde, pô, que todos os moradores da Argentina, Maranhão, têm a oportunidade de ter o que a gente tem aqui. Não sei se lá vocês têm isso, mas pô, aqui a gente tem tudo, praia, carnaval, cachaça, droga, pô, tá entendendo? Trabalho, pô, aqui não falta o que você quiser. Grande, perfeito, Murilo. Grabando espectacular.